Meus irmãos, nós começamos a exposição da carta aos Romanos, entendendo que Paulo ele escreve essa carta com um objetivo. Ele tem um objetivo missionário. Paulo ele quer ir aos confins da terra. Ele está voltando da sua segunda viagem missionária. E voltando da sua segunda viagem missionária, ele escreve essa carta à igreja que estava estabelecida em Roma. E ele escreve com um objetivo. O objetivo de Paulo é ir ao império, é ir até Roma para ali estar junto com os irmãos que estão estabelecidos naquela igreja. Para que dali aquela igreja o envie até a Espanha, que era o extremo ocidente da sua época. E Paulo, ele escreve essa carta com esse objetivo de levar Jesus às vidas e aos corações. Paulo, ele tinha um trabalho missionário. Paulo viajava de lugar a lugar, pregando a Cristo, estabelecendo igreja, plantando igreja e formando discípulos e deixando esses homens ali agora para cuidar das igrejas, da igreja e das ovelhas de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele doou a sua vida, né? E ele tinha muito bem essa definição que Deus o chamou como apóstolo dos gentios, e ele tinha essa incumbência e obrigação, porque ele dizia, eu sou devedor de grego e de gentil, eu sou devedor de todos. Por quê? Porque o evangelho agora me foi confiado, e se o evangelho me foi confiado, eu não posso retê-lo, eu não posso guardar para mim apenas, mas eu tenho que ir ao mundo e proclamar as verdades do evangelho. Eu devo a eles, eu devo a este povo a exposição da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, de ele saber que tem um Salvador, que veio, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nós iremos morar com ele no céu de glória. Esse é o evangelho. O evangelho consiste em anunciarmos a boa nova. Consiste em dizer, ó querido, nós tínhamos uma boa nova. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a primeira boa nova é sabermos que Deus é o nosso Criador. Que nós fomos filhos de Deus. Mas essa é a notícia boa. Mas também existe uma notícia ruim. E a notícia ruim foi que nós pecamos. Foi que nós padecemos no Éden. Adão e Eva comeram do fruto. E agora a humanidade toda foi contaminada. E Paulo vai trabalhar toda essa parte doutrinária da carta, falando e explicando a nós como esse processo aconteceu. E ele vai dizer, o evangelho tem essa má notícia, que nós pecamos, que nós falhamos, que nós estamos distante de Deus. Mas agora existe uma notícia espetacular. Existe uma notícia que pode transformar a tua vida, a tua história, a tua casa. A notícia é que o Filho de Deus desceu da sua glória, andou entre nós, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e nos torna hoje filhos de Deus. Existia uma separação, mas o véu se rasga. Agora não tem mais separação. Agora Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, querido, tem um ditado popular que diz, todos os caminhos levam a Deus. E nesses dias eu ouvi que isso é verdade. Eu muitas das vezes preguei, é mentira, né? Mas de fato, todos os caminhos levam a Deus. Todos. Porque todo ser humano vai prestar conta com Deus. Todo ser humano vai estar diante de Deus. Então, todos os caminhos levam a Deus. Mas só existe um caminho que nos leva ao Pai, que nos leva ao nosso Salvador, que nos leva ao nosso Senhor. Somente Jesus diz, eu sou o caminho que te leva ao Pai. Porque aquele que vai diante de Deus não sendo filho, esse vai para a perdição eterna, mas os filhos de Deus para a salvação
eterno. Amém, querido? Então, o nosso caminho é Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai. Amém? E Paulo, ele tem esse objetivo de pregar Cristo aos corações. E nós não vamos nos ater nas questões introdutórias dessa primeira parte doutrinária, que vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 11, porque nós já trabalhamos elas. Né? Então, essa primeira parte é uma parte doutrinária, de ensino, trazendo essas verdades. Mas na segunda parte, são partes práticas do Evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo, capítulo 12, ele já começa, que é o texto que muitas das vezes nós começamos os nossos cultos, né, recitando esse texto. Paulo dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele já começa dizendo: ei, vocês precisam cultuar a Deus. Vocês são uma igreja madura, vocês são uma igreja que conhece a palavra de Deus, mas, irmãos, presta atenção. Que o nosso culto seja em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então agora não é mais as minhas vontades, não é mais eu, não é mais sobre mim, mas é sobre Jesus Cristo. Nós adoramos Jesus Cristo, nós nos reunimos para adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então a igreja está reunida agora em sacrifício vivo, santo, agradável, prestando a sua adoração a Deus. E a honra e a glória é a Deus. Então, queridos, Paulo ele começa agora essa parte prática da carta, dizendo sobre a minha e a sua responsabilidade em como devemos adorar a Deus. A questão da metanoia, de não nos conformarmos com o mundo, mas transformarmos pela renovação do entendimento, ou seja, uma outra mente, uma outra perspectiva. Não é mais aquela mente mundana, não é mais aquela mente que queria perseguir, que queria ser melhor do que o outro, que queria que o seu ego, que a sua vontade sobressaísse. Não. Agora a mentalidade é que eu estou caminhando para servir, para agradar, para louvar, para exaltar, para bendizer o santo e poderoso nome do meu Deus. Então, que a minha vida agora é comendo, bebendo, me relacionando, tendo amizade, no convívio diário, tudo eu estou fazendo para que o meu Deus seja glorificado. Tudo. Então, queridos, por isso que nós sempre devemos passarmos pelo crivo da palavra de Deus, nos voltarmos à palavra de Deus, nos voltarmos e analisarmos: Senhor, o que é na minha vida que está destoando, que está fora da tua vontade? Que eu possa me alinhar com a tua palavra, que a tua palavra venha ferir o meu coração, venha me ferir, porque, querido, nós só seremos transformados quando a palavra de Deus nos ferir. Quando o poder do Evangelho vir como uma bomba e tocar dentro de nós, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a transformação, para a cura. Ei, querido, nós servimos ao Deus soberano, fiel, todo-poderoso. Então, queridos, Paulo, ele traz essas orientações à igreja agora, dizendo aos irmãos de Roma: ei, queridos, irmãos, eu queria muito estar convosco, eu quero estar convosco. Mas aí ele começa a falar do seu contexto, e agora nós vamos entrar. Coloca o capítulo de número 15, verso de número 22. Entrando já nessa parte, para finalizarmos essa parte, Paulo vai dizer: por isso também, muitas das vezes, tenho sido impedido de ter convosco. A vontade dele já era estar com aquela igreja. Ele queria, mas ele tinha responsabilidades de pregar o evangelho naquela região. E Paulo estava ali pregando na região da Ásia Menor, a parte da Grécia, né? Paulo pregou por toda aquela região e ele queria muito já ter ido em Roma para estar lá com a igreja e proclamando Jesus às vidas e aos corações. E ele vai dizer sobre essa intenção. E aí segue o verso 23. Aí agora ele vai dizer: mas agora não tenho mais lugar nesta região. Meu irmão, para um pregador dizer isso,
É muito difícil. Para um pastor dizer isso, é muito difícil. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu não tenho mais lugar que eu ainda não preguei. Você está entendendo quem é esse homem? É um homem de alta performance no que ele faz. Alta performance no reino de Deus. É um homem de constância, mas também de extrema intensidade em fazer a obra de Deus. De se entregar a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos convida a ser firmes, constantes e sempre abundantes. A nossa vida com Deus tem que ser em constância. Mas também, queridos, nós devemos entregar a nossa intensidade, o melhor, tudo que nós temos, e que possamos crescer de forma exponencial para que o reino de Deus avance. Então, Paulo era esse homem que tinha uma vida de constância e de intensidade, que já tinha pregado em toda aquela região. E ele diz, neste lugar, nessa região, já não tenho mais lugar. Porque aqui eu já estou anunciando e estabelecendo igrejas e falando do amor de Cristo. E esses lugares, o trabalho já está sendo feito. Agora a minha intenção é estar convosco. E Paulo aqui vai traçar um projeto sobre a sua vida, sobre o seu futuro. E ele vai trazer essas verdades e expor nessa carta. Olha só o que é que Paulo vai dizer. E tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco. Eu quero estar convosco. E isso está nos meus planos. Então, querido, eu e você devemos projetar a nossa vida. Nós temos que colocar alvos, metas, objetivos, traçar para que nós possamos alcançar. Temporizar e quantificar para que nós podemos alcançar algo. Meta é temporizar e quantificar. Então eu temporizo qual é o tempo necessário para que eu trabalhe, me dedique, quantifique o que eu preciso, os recursos, para que eu alcance o objetivo que eu espero. Então nós devemos planejar, organizar a nossa vida para cumprir o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E Paulo aqui, ele vai dar esse exemplo. Aí o verso 24, ele vai seguir dizendo, quando partir para a Espanha. Olha, ele já está dizendo, meu objetivo é o seguinte. Olha o que está acontecendo. Eu estou vindo, Paulo ele vai dizer de onde ele vem. Eu estou vindo porque eu fui lá na Acaia, eu fui lá na região da Acaia, que era a igreja de Corinto, né, e aquelas regiões ali, ele foi lá pegar uma oferta para poder levar a igreja em Jerusalém. Porque essas igrejas que estavam na Acaia, elas sentiram no seu coração em estar ofertando a Jerusalém, porque Jerusalém, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que no início ela foi estabelecida pela pregação de Pedro. Pedro, quando prega, mais de 3.000 homens, de 3.000 almas se rendem ao Evangelho. E agora a maioria ali eram gentios, eram povos de outras nações, mas que estavam em Jerusalém, que se estabeleceram em Jerusalém. Então agora a responsabilidade da igreja era com aquelas pessoas que estavam ali. Era uma igreja que tinha condições de início, tinha, porque eles vendiam tudo. Nós vamos ver no livro do Atos, eles falaram a palavra de Deus dizendo que eles tinham tudo em comum, eles repartiam tudo que tinha, vendiam suas propriedades para cuidar uns dos outros. Então o início da igreja foi daquela forma. Mas chegou um momento que os recursos se foram. A igreja estava passando dificuldade. E aí, algumas igrejas se propõem dizendo, ei, nós queremos sustentar, nós queremos ofertar, nós queremos ajudar os nossos irmãos. E aí Paulo foi o responsável de colher essas ofertas. E vindo da sua viagem missionária, ele tinha o objetivo de ir a Jerusalém. E depois de estar em Jerusalém, ele tinha isso muito bem definido. Agora, depois que eu estiver em Jerusalém, eu preciso voltar para Roma. Eu preciso voltar para o Império. Né? Por isso, agora eu vou levar essa oferta e vou para Roma, para que lá a igreja que está em Roma me envie, me sustente, me dê o suporte necessário para eu ir aonde? A Espanha. Por isso que ele começa dizendo, quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Isso para ele já era algo certo.
Ele já está dizendo à igreja que ele vai, que é algo que ele já traçou, definiu, temporizou e quantificou e já está diante de Deus. Pois espero que de passagem vos verei, e que para que lá seja encaminhado por vós. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, eu vou para a Espanha, mas eu quero ter convosco. Mas quando eu estiver convosco, eu preciso que os irmãos também me enviem, me sustente, me dê o suporte necessário, me envie recursos, me envie uma pessoa para estar comigo, como ele sempre estava em viagem, tinha alguém junto com ele, tinha um apóstolo, um discípulo, uma pessoa que se doava pelo evangelho para estar caminhando com ele. Então Paulo fala sobre as suas perspectivas. E aqui ele vai dizer que ele vos verei para que lá seja encaminhado a vós, depois de primeiro em parte em satisfazer da vossa companhia. Então ele queria estar com os irmãos com esse objetivo. Então, confirmando, ele está escrevendo aqui, confirmando o seu fundamento apostólico. Porque a igreja de Roma, ela não estava fundamentada no apostolado. Porque ela foi, provavelmente, estruturada depois do Pentecoste. Por romanos e também judeus que se converteram, mas que habitavam em Roma, que era a capital do império. Então, eles voltaram para lá e estabeleceram a igreja. Mas ela não foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. Por isso que Paulo, entendendo do seu apostolado, da sua missão, do que Deus lhe confiou na sua mão, ele diz, eu tenho que ter convosco para fundamentar a igreja na doutrina dos apóstolos, porque a igreja era estabelecida, né, na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então Paulo entende que ele tem essa responsabilidade espiritual que Deus o outorgou, né? Como ele diz anteriormente, dizendo que ele é ministro. E a palavra ministro remete à questão litúrgica, né? Vem do grego liturgia. Então, por isso que eu e você prestamos a Deus um serviço. A Vanessa falou aqui, né? Quando pedimos para largar as tendas, você está pedindo para Deus o quê? Trabalho. Sabe o que Paulo estava falando? Eu sou ministro, eu sou trabalhador, eu sou uma pessoa que estou trabalhando para Deus. Por isso que igreja, querido, nós estamos aqui prestando um culto a Deus, é o que? É serviço. Nós estamos prestando um serviço a Deus de adoração, dizendo, Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, a minha vida é para a tua glória, essa liturgia que está acontecendo, essa organização é para te exaltar, para te adorar, para te bendizer, Senhor Jesus. Amém? Então, Paulo vai tratar sobre isso. E aí, ele vai dizer que ele quer estar indo nos irmãos. E aí, verso seguinte, por gentileza. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Ele está voltando dessa viagem com essa oferta missionária, indo para Jerusalém, para chegar lá, ministrar aos irmãos, à igreja que está em Jerusalém. Né? Então, ele está em Corinto, ele está vindo dessa viagem, né? Está de saída para Jerusalém, de Jerusalém ele pensa em ir a Roma, e de Roma ele pensa em ir à Espanha para pregar o evangelho. Então, vamos ver os planos de Paulo, do verso que nós já estamos no verso 25, até o verso de número 29, ele está expondo esses planos. Então, ele pregou em toda aquela região, que vai de Jerusalém ao Ilírio, como ele disse anteriormente. Né? Lá no Egito, através da capital que era Alexandria, na Grécia, Atenas, né? A Caia, que era a igreja de Corinto, Macedônia, Tessalônica, né? Ásia Menor era a igreja de Éfeso, que estava ali, que era a grande potência, né? A Síria, a igreja de Antioquia, todas as 5 grandes províncias do Império Romano. Essas eram as províncias, e Paulo partiu em todas elas, proclamando Jesus, levando o evangelho, né? Levando a verdade e estabelecendo igrejas fortes, alicerçadas em Deus. Então, durante 12 a 15 anos, Paulo evangelizou aquela região, plantando igreja em lugares estratégicos, fazendo discípulos que também plantaram igreja. Ele diz que não tem mais campo naquela região, como nós vemos no verso 23. Né? Não tinha mais campo. Depois dele falar todas as suas intenções, que deveria ir em Jerusalém entregar a oferta à igreja, para depois ir a Roma e ser enviado à Espanha. Depois
ele pede orações. É onde nós vamos chegar aqui agora. Mas agora, vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Aí o verso seguinte: porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazer uma oferta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então a Macedônia e a Caia ofertaram a igreja, para eles estarem ali, para Paulo estar ali, abastecendo, sustentando a igreja, né, de alguma forma ajudando. Aí o verso 27. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são com eles, porque os gentios foram participantes dos seus bens espirituais. Devem também ministrar aos temporais. Então Paulo está dizendo o seguinte: a salvação veio dos judeus. Os gentios foram participantes dessa salvação. Então eles estão enviando a oferta, porque na concepção de Paulo era agradável a Deus. Por quê? Porque a salvação veio dos judeus, né? E aí Paulo levanta essa questão. E aí no verso de número 28, assim que, concluindo isto e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós irei à Espanha. Então, ele está dizendo quais são a sua programação, né? Qual é a sua expectativa? O que ele quer fazer? Ele projetou, ele organizou isso na sua mente. Mas nós vamos ver, querido, que nada do que Paulo projetou aqui aconteceu. Tudo o que ele projetou não saiu da forma que ele queria. Muitas das vezes eu e você vamos fazer projetos. Vamos organizar a nossa vida, e organizar é saudável, é importante, devemos fazer. Mas, queridos, a última palavra vem do Senhor. Não é o que eu quero para mim, é o que o Senhor quer para mim e para a sua vida. Às vezes nós fazemos planejamentos, mas muitas das vezes os nossos planejamentos vão cair por terra, porque não é o plano de Deus. E agora nós não somos mais servos, donos de nós mesmos, mas nós somos servos de Deus. Nós entendemos que agora seja feita a vontade dele e não a minha vontade. Por isso que muitas das vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos aflitos, nós ficamos muitas das vezes angustiados, porque eu pensei, idealizei, planejei que isso aconteceria dessa forma, mas o meu planejamento foi frustrado. A minha vontade foi frustrada. Porque, meu irmão, Deus, um momento, Ele vai frustrar os teus planos. Porque o plano dEle é que vai ser estabelecido sobre a minha e sobre a tua vida. Porque se o nosso plano não estiver de acordo com a vontade de Deus, a nossa oração está sendo invalidada. Porque nós dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas quando planejamos, idealizamos, queremos que seja feita conforme os nossos ideais, conforme a nossa vontade. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia aqui agora, irmãos, o verso 29, e bem sabendo ele ter convosco, chegai com a plenitude das bênçãos do Evangelho de Cristo. Segue, por gentileza. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Paulo está falando, meu projeto é esse. Mas, irmãos, orem por mim, para que o projeto venha sair, não conforme o que eu planejei, mas conforme a vontade do meu Deus. Queridos, que nós possamos nos render diante de Deus e dizer, Senhor, qual é a tua direção? Qual é a tua vontade? Senhor, eu idealizei isso, mas não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Amém, queridos? Então, ele vai falar sobre essa questão. E nós vemos que a palavra de Deus vai nos relatar que Paulo, ele vai para Roma. Mas ele vai não de forma voluntária. Porque Paulo, ele diz, ele ora, pede aos irmãos, ei irmãos, estejam em oração por mim. Ele voltando para Jerusalém, ele dizendo, porque lá em Jerusalém, coloca o verso seguinte. Olha o que ele vai dizer. E bem sei, verso de número 31, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Paulo tinha perseguidores que perseguiam a igreja, como ele era perseguidor da igreja. E Deus transformou a vida de Paulo no caminho de Damasco.
Mas ainda os judeus perseguiam a igreja e perseguiam Paulo. Não é à toa que ele foi apedrejado, caluniado, cuspido por causa do evangelho, apanhava nas ruas por causa do amor a Cristo. E ele vai dizer: irmãos, orem por mim, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. A igreja orou? Orou. Mas foi da vontade de livrar Paulo? Da vontade de Deus livrar Paulo? Não. Os rebeldes pegaram Paulo. E ele teve que recorrer a César. Ele foi parar em Roma. Mas depois de um tempo na prisão, depois de um processo de dor, de angústia, de sofrimento, passou por um naufrágio, mas chegou até Roma, até em Roma, mas como um preso. Olha só, querido, então devemos fazer planos, mas buscar em oração a vontade de Deus. Como Paulo, ele está nos ensinando aqui, nós devemos rogar a Deus. Atos 21 vai dizer justamente sobre isso, que Paulo não ficou livre dos rebeldes, que era judeu que os perseguia. Esses rebeldes eram homens convertidos ao judaísmo que não aceitavam o cristianismo, não aceitavam a doutrina que Jesus era filho de Deus. E Paulo vai a Roma, depois de 4 anos, como preso político. Porque lá em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, ele é detido. E Paulo teve que rogar a César para poder ir a Roma. E nós conhecemos a história que está relatado, né, na nossa sequência, que é o livro do Atos, que é a sequência do Evangelho. Porque o Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Obrigado. Né? O Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Então o livro do Atos é sequência do Evangelho de Lucas. Lucas, ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho segundo Lucas, e, consequentemente, o livro do Atos da igreja. Né? O livro que é relatado na nossa Bíblia como Atos dos Apóstolos, mas que é os Atos da igreja primitiva que estava estabelecida. E ali, quando chega no capítulo de número 21, vai relatar sobre essa questão que Paulo agora está indo a Roma. Mas nada saindo como a sua vontade, como o que ele idealizou. Então, queridos, os homens fazem seus planos, mas a palavra final vem do Senhor. Eu e você fazemos os nossos planos, mas quem governa a minha e a tua vida é Deus, e que possamos estar no centro da vontade do nosso Deus, porque o centro da vontade de Deus, como o próprio apóstolo Paulo aqui em Romanos diz, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O centro da vontade de Deus é o lugar ideal para que eu e você possamos estar. Quantos estão no centro da vontade de Deus aqui? Amém? Se você está nessa igreja, foi porque Deus te chamou para cá. Esteja servindo, adorando, fazendo o teu melhor no centro da vontade de Deus. Não é a minha vontade. Minha vontade muitas das vezes era estar em outro lugar, mas que não seja feito a minha, mas a vontade de Deus, e que nós possamos, como servos, como os ministros, os liturgos, né, servir a Deus com excelência. Amém? Então Paulo chega a Roma, depois de 4 anos. Não há nenhum relato que Paulo vai à Espanha. Qual era o objetivo de Paulo? Ir à Espanha. Paulo não chegou a ir à Espanha. Ele escreve a carta com esse objetivo. A carta aos romanos, ele tem um fim. Ele quer ir pregar Jesus na Espanha, que é o extremo ocidente. Ele quer ir falar do amor de Cristo. Mas, querido, os planos dele eram um, os planos de Deus eram outro. Paulo não vai à Espanha. Mas, contudo, os planos de Paulo não aconteceu. Mas aconteceu muito melhor. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Sabe por que aconteceu muito melhor, querido? Porque foi exatamente nesse período. Durante 2 anos em Cesareia, Jerusalém, e durante 2 anos em Roma,
que Paulo escreveu as famosas cartas da prisão. Paulo estava agora preso, mas ele escreve as cartas de Éfeso, a carta de Filipenses, a carta de Colossenses e a carta de Filemão, as famosas cartas da prisão, e também a carta de Timóteo, que ele escreve também na prisão. Paulo não faz o que ele queria, que era ir à Espanha, mas em meio à prisão da vida, em meio ao lugar que para nós olhamos e, Senhor, e agora? Não tem mais jeito, eu estou preso. Ei, querido, é nesses lugares que Deus nos usa para que o nome dele seja engrandecido. Não é sobre Paulo, não é sobre a vida dele, mas é sobre o que ele estava carregando, que era a mensagem de Deus. Paulo pereceu, mas até hoje a sua mensagem chega até nós. Nós abrimos as cartas e falamos e engrandecemos o nosso Deus através dessas cartas que foram escritas em prisões, lugares horríveis, mas que ele estava ali agora, falando, exaltando, engrandecendo o Senhor. Algo melhor aconteceu, e através dessas cartas, Paulo evangelizou. Paulo evangeliza, melhor dizendo, muito mais gente do que se ele tivesse ido à Espanha antes. Através dessas prisões, a voz de Paulo reverberou sobre toda a humanidade. O livro mais lido do mundo é a Santa Palavra de Deus. Até hoje a voz de Paulo está sendo pregada, falada, porque o homem não viveu a sua vontade, mas viveu a vontade de Deus. Que nós possamos colocar a nossa vida em oração, porque nós idealizamos algumas coisas. Nós queremos algumas coisas. Pastor, está errado? Não. Idealize, sonhe, projete, coloque no papel. Tenha metas, tenha objetivos a ser alcançados. Mas coloque tudo em oração. Senhor, tudo é teu. A minha vida é do Senhor. E que o Senhor cumpra em nós a tua vontade. Amém, queridos? E aí Paulo, para finalizar, verso de número 32, ele vai dizer: a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele queria estar com os irmãos na igreja. Ele chegou lá preso. Mas nas suas prisões, ele escreve às igrejas, fortalecendo os irmãos. A carta aos Filipenses é a carta da alegria. Querido, Paulo em prisões, ele nos diz para sermos felizes. Eu e você somos o povo mais feliz dessa terra. Devemos entregar a nossa vida por completo ao nosso Deus. E que Ele cumpra na minha e na sua vida a vontade dele.